Olá pessoal, nós estamos aqui hoje no Congresso Nordestino de Produção Animal, né? Eu vim dar uma palestra, encontrei com o professor Breno, que é colega lá do Ceará, ingressamos juntos, estamos nos aposentando juntos, né, Breno? No mesmo ano, eu espero que eu consiga, né? É, e eu encontrei com o professor Breno, que é um dos maiores especialistas aí do mundo na área de apicultura, mas sempre trabalhou muito nessa vertente de produção de abelhas, mas muito na polinização. Hoje, ele abriu uma empresa de consultoria, que é a Poliniza, né, que já está aí atendendo aí várias propriedades. E o Breno, né, ele foi indicado aí como entre os 100 pesquisadores brasileiros que mais influenciam no mundo na tomada de decisões em termos de políticas públicas ligadas ao agronegócio, ao meio ambiente de uma maneira geral. Primeiro, Breno, eu vou te pedir, o professor Breno Magalhães de Freitas, da Universidade Federal do Ceará, aposentado pela Universidade Federal do Ceará. Me conta aqui, como é que foi esse prêmio lá, o que é esse prêmio mesmo? Na verdade, não é um prêmio. Prêmio não, é uma classificação. Isso. É uma lista que foi feita por uma plataforma de renome internacional, onde eles buscaram os brasileiros que mais tivessem, cujos trabalhos, cujas pesquisas mais tivessem influenciado tomadores de decisão em políticas públicas. Então, eles definiram um limiar de 1.500 citações, né, a respeito dos trabalhos dessa pessoa no mundo, e quem estava acima disso ficou na lista. Então deu 107 brasileiros, e no meu caso eu fiquei em 45º, sendo o único do estado do Ceará e um dos 4 do Nordeste na lista. Ótimo. Breno, essas classificações são importantes, mas eu sei que o pesquisador normalmente não persegue isso, isso é apenas uma consequência de um trabalho, né? E hoje você abriu uma empresa de consultoria que muito voltada nessa parte de polinização. O que as abelhas efetivamente podem colaborar hoje com a agricultura, eu diria mais, a agropecuária, porque também produz alimentos que vai ser utilizado aí na alimentação dos animais. Qual que é a importância hoje da polinização, né, para as culturas no Brasil? Nilma, quando eu entrei na universidade como aluno, né, na década de 80, eu me interessei pela apicultura, comecei a trabalhar com abelhas. E eu fazia o curso de agronomia. Então, enquanto as poucas pessoas na época que trabalhavam com abelhas concentravam na parte de produção de mel, né, eu via as abelhas como o link entre o meu interesse, que era a criação delas, e a minha futura profissão, que era a agronomia. Ou seja, as abelhas na polinização. Então, desde o começo, eu sempre me interessei por isso, mas era uma coisa que pouco se falava aqui no Brasil, né? A razão por que, por exemplo, a gente ficou naquela lista é exatamente porque eu tenho trabalhado, meu grupo e as minhas parcerias nacionais e internacionais, sempre nessa questão das abelhas como agentes polinizadores, promovendo o aumento da produtividade agrícola, né? E isso tem uma série de consequências. Por exemplo, quando o Brasil lançou o Plano Nacional de Bioinsumos, em 2020, não incluía abelha, né? E nós fomos lá e falamos, eu e alguns colegas, e hoje o Ministério da Agricultura já considera a abelha um bioinsumo, porque afinal de contas é um ser vivo colocado na área para aumentar a produção. E quando você aumenta a produção, porque a gente tem que entender o seguinte, não adianta eu ter o melhor solo, melhor preparo de solo, melhor adubação, melhor irrigação, melhor controle de pragas, né? Se na hora que a planta florescer, não ocorrer a polinização que vai gerar os frutos e sementes, que é o que a gente quer. Então, algumas plantas até conseguem fazer isso, independente das abelhas. Mas quando as abelhas entram, elas aumentam aquela eficiência e a planta se torna mais produtiva. Então, você produz mais, com o mesmo investimento, na mesma área, aumenta a lucratividade, evita de você estar desmatando novas áreas, porque você consegue produzir mais naquela própria área, né? Então, tem uma série de fatores que são bastante importantes. E lembrando que quando a gente fala de abelha, existe mais de 20 mil espécies de abelha no mundo. O Brasil tem quase 2.000 espécies, né? Então, normalmente a gente associa só uma espécie, né? A abelha africanizada, a Apis mellifera. Mas, na verdade, tem toda essa diversidade. E tem plantas que não dependem dessas abelhas. Por exemplo, maracujá, é a mamangava. A acerola, já são as abelhas coletoras de óleo, né? Embora a Apis poliniza a maior parte das culturas, né? Então, a gente trabalha com a abelha de uma maneira geral.
Breno, você fez o seu doutorado fora, na Grã-Bretanha, né? E onde as pessoas realmente, até pelas culturas temperadas, fruteiras temperadas, já conheciam a importância das abelhas na polinização. Como você mesmo disse, né? Há 30, 40 anos atrás, polinização era uma coisa meio que deixada de lado. Hoje a gente sabe que já avançou muito, mas na sua opinião, a gente já avançou o que precisava ou ainda falta muito, a gente precisa de avançar mais na questão da polinização das culturas? Não, ainda falta muito, falta muito. Hoje, felizmente, quando a gente fala, por exemplo, com o agricultor, né, ele normalmente já ouviu falar da polinização, ele acha as abelhas interessantes, mas poucos são aqueles que se interessam de botar as abelhas. Eles acham legal aquilo e tudo, mas, tipo assim, investir para botar as abelhas não são muitos, né? Que fazem isso. Às vezes, como aconteceu recentemente, a gente conversando com um produtor, ele falou, isso é muito interessante e tal, mas no momento não tenho condições porque eu acabei de comprar um drone de não sei quantos R$1.000 para contar lá o número de frutos e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, muitas vezes investe nas tecnologias caríssimas que a gente não sabe nem como vai funcionar, e uma coisa básica como essa, ou seja, se não polinizar eu não tenho fruto, ou eu não produzo o que eu poderia produzir, ainda é deixado de lado. Mas já é bem diferente de quando a gente começou, né? E isso é um processo. A própria apicultura foi assim também. No início o pessoal dizia que as abelhas iam matar quem fosse criá-las e tudo, e hoje a apicultura é o que é. Então, é um processo, né? A gente está no processo, mas já está bem melhor, bem mais acessível, as pessoas já entendem mais. Inclusive, você pega, por exemplo, uma pessoa da sociedade, por exemplo, um caixa do supermercado, um motorista de Uber, e se você fala de abelhas, eles dizem, né? As abelhas são importantes, as abelhas polinizam e tal, então já existe uma consciência maior. O que falta é a gente levar isso de uma forma generalizada ao campo. Por exemplo, eu sou agrônomo, mas quais são os agrônomos no Brasil que têm formação com polinização? Né? As universidades, por exemplo, não ensinam polinização. Nas disciplinas específicas das culturas, você estuda as culturas, estuda, como eu falei, o preparo do solo, irrigação, etc., mas não estuda como a cultura é polinizada. Isso é um problema. Nós conseguimos agora na UFC, no currículo novo da agronomia, introduzir uma disciplina de polinização agrícola, optativa, mas quando esse currículo chegar, já foi implantado agora, lá pelo 6º, 8º semestre, os alunos já vão ver uma disciplina sobre isso. E pelo menos a opção, né? A opção de fazer. E o importante, porque, por exemplo, muitas vezes o agricultor escuta falar, acha interessante, quando ele consulta o agrônomo da assistência técnica ou uma empresa maior, o próprio agrônomo dela, aí ele não sabe sobre o assunto, não estudou sobre aquilo, não foi formado sobre o assunto, aí diz, não, a gente está produzindo, assim, não precisa disso, não sei, entende? E então isso é uma coisa que a gente vai ter que mudar. O Breno, é curioso isso que você falou do cara, às vezes, comprar um drone. Eu falo o seguinte, tem muito produtor, e isso na pecuária de corte às vezes, que eu falo que o cara está preocupado com o bife, sem ter providenciado o feijão com arroz. Que não seja importante ele ter essas tecnologias e tal, isso aí vai ajudar. Quando você está fazendo aquele básico bem feito, se você não tem um básico, você usar tecnologia muito avançada para quê? É muito bom para te provar que você está errado, talvez ajuda só nesse sentido, né? Ou que você precisa de melhorar. Uma coisa que a gente vê muito, às vezes quando a gente chega nas propriedades, são equipamentos parados ou encostados. Aí você pergunta, isso aqui? Não, isso aqui é porque eu vi não sei aonde, eu resolvi fazer não sei o quê, mas não funcionou, não deu certo, né? Mas, Breno, você hoje com a Poliniza aí, quem tiver interesse de entrar em contato, como é que faz para conhecer o trabalho seu lá na empresa? Nós temos a rede social, né? Nós temos um site na internet, temos a rede Como é que é o site? www.poliniza... polinizabrasil.com, né? Agora, o e-mail é que é poliniza@polinizabrasil.com. Tá joia. Então, pessoal, vai estar aqui descrito aqui embaixo o endereço do site, o e-mail aí do professor Breno. Quem se interessar em tirar alguma dúvida no assunto, que entre em contato com ele. Breno, muitíssimo obrigado, foi muito bom te encontrar e eu tenho certeza que aí a empresa vai ser um sucesso. Espero
te encontrar em mais congressos que nós estamos aposentados, que o pessoal não esqueça da gente. Muito rápido, né? Não, isso não acontece não. Inclusive porque eu estou aposentado, mas estou indo na universidade. Está na ativa, né? Na condição de que eu sou aposentado, trabalhando ainda. Trabalhando na área. E foi ótimo reencontrá-la aqui também. Tá bom. Prazerão. Gente, então, como sempre, né, para encerrar, esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.